Continuando aqui a revisão, né, desses livros da coleção Tópicos de Matemática, IME e ITA Olimpíadas, agora eu quero mostrar o volume 2, que trata de indução matemática e teoria elementar dos números, né? Os autores são Carlos Gomes e José Maria Gomes, a editora é a Bestseller, e lembrando que essa coleção aqui é uma coleção nova, foi feita por esses dois. Na verdade, está sendo feita por esses dois professores aqui, né? Professores, escritores, enfim. Vou mostrar um pouco aqui do livro, né? Então, começa aqui com a contracapa. Tópicos de Matemática, Olimpíadas ITA IME, volume 2, que trata de indução matemática e teoria elementar dos números. Aqui um pouco sobre os autores, né? Carlos Gomes. Então, o professor Carlos Gomes é bacharel e mestre em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de probabilidade, além de vários cursos realizados em várias instituições de ensino superior no Brasil, como o FPE, o FPB, o IMPA, e é professor do Departamento de Matemática da Federal do Rio de Janeiro, né? E aqui traz mais algumas informações, né? Ele foi professor em escolas renomadas, cursos vestibulares, e ele também já publicou vários artigos em revistas como a Eureka e a RPM, né, que é a revista do professor de matemática ligada ao SBM, a SBM, a Sociedade Brasileira de Matemática. E o professor José Maria Gomes, que é licenciado em matemática pela Federal do Rio Grande do Norte e possui uma larga experiência em torno de pré-vestibulares, né, tendo passado por alguns colégios conhecidos. E aqui fala, né, nos últimos tempos ele tem se dedicado às Olimpíadas de Matemática, treinando, orientando alunos e elaborando materiais didáticos para este propósito. Então vejo que são dois autores que estão diretamente ligados com a preparação olímpica, né? Com o ensino da matemática no nível um pouco mais avançado, no nível de Olimpíadas e de aprofundamento para o IME e para o ITA. Então, os autores desse livro são bastante gabaritados, né? Aqui traz o prefácio, né? Aqui, só lendo esse primeiro parágrafo, né? A editora Bestseller tem o prazer de lançar no mercado brasileiro mais uma excelente coleção de matemática. Eu concordo com isso, é uma excelente coleção de matemática para o segmento de preparação para os vestibulares IME e ITA, bem como para as Olimpíadas de Ciências Exatas nacionais e internacionais, né? Deixa eu ver aqui se mostra as outras coleções. Acho que eu pulei aqui uma página. Aqui ele ainda mostra só 6 coleções, né? A princípio, ele fala aqui, ó, nossa coleção se divide em 6 volumes. Só que eles acabaram mudando de ideia. Eu vou mostrar isso no volume 3. No volume 3 vão aparecer 10 volumes, né? Então, na verdade, eles vão escrever 10. Já escreveram 3. Já temos publicados aí os volumes 1, 2 e 3. O volume 1 trata de produtos notáveis, faturações e desigualdades. O volume 2, que é esse, indução matemática. E o volume 3, geometria e trigonometria, né? E aí ele vai abordar os outros principais assuntos da matemática: funções, equações funcionais, sequências, séries, combinatória, probabilidade, números complexos, polinômios, equações algébricas e etc, né? Aqui o índice. Então tem o resumo teórico. No resumo teórico, que é todo o capítulo 1, ele vai falar sobre o princípio da boa ordenação, o PIF, que é o princípio da indução finita, né? Aí vai falar de divisibilidade, conjunto dos números inteiros, naturais, MDC, MMC, o lema de Bezout, números primos, bases, congruências, função de Euler. Então, tem muitos assuntos aqui. Só nesse capítulo 1 você já vê alguns assuntos que dificilmente você encontra em livros didáticos de matemática, né? Você só vai encontrar em livros realmente, livros, apostilas, materiais especializados no segmento IME, ITA e Olimpíadas, seja Olimpíadas nacionais como internacionais, né? Então, o capítulo 1 é basicamente todo o resumo teórico, e aí capítulo 2, questões, capítulo 3, resoluções, né? Então,
o bom desse livro é isso, é que ele vai trazer as resoluções. Então, você vai usar o capítulo 1 para pegar todo esse resumo teórico, né, para aprender algumas propriedades, né, pegar o conteúdo. E o capítulo 2 é só questões, né? Então, várias questões. Para você ter uma ideia, o capítulo 2 começa na página 25 e vai até a página 48. Então, são 23, 24 páginas só de questões. E aí depois aparecem as resoluções, né? Quando você brincar bastante com o capítulo 2, aí é a hora de ir para o capítulo 3, para você ver as questões que você acertou e para você aprender com aquelas questões que você errou e com aquelas questões que você não soube fazer. Então, o capítulo 3 também é importantíssimo. E aí o apêndice, né? Então, ele vai trazer o princípio da boa ordenação e algumas coisas, né? Primeira forma do princípio da indução finita, segundo princípio da indução finita, etc. Então, conteúdo muito bom, né? O capítulo 1 ele vai trazer todo esse resumo teórico, bem interessante, ó, muito bem estruturado. É um livro que é direto ao ponto, né? Não é um livro muito detalhado, ele já vai, ele já vai entregando os conteúdos, não enrola muito, né? Já vai dando os principais assuntos, né, dos conteúdos. Por isso que é importante você ter uma base, né? Não é um livro para embasamento, né? Então é importante que você já tenha visto pelo menos uma parte, né, desses assuntos, né? Que você já tenha visto um pouquinho de PIF, né? Na coleção do IESE, Fundamentos de Matemática Elementar, ele traz um pouco do PIF, e aí algumas ideias, né, de divisibilidade, de MDC, de MMC, de números primos, os conjuntos naturais, inteiros, enfim, boa parte desses conteúdos é importante que você já tenha visto em outras coleções, né? E aí você parte depois para essa coleção aqui, porque é uma coleção um pouco mais densa, né? Então, perceba que não são questões triviais, são questões que exigem do estudante um pouco de criatividade, né? Um pouco de, de ferramentas, né? Requer de você várias ferramentas algébricas, analíticas e uma certa experiência, né? Com livros um pouco mais básicos. E aqui, ó, várias questões interessantes. A parte de resoluções, onde ele explica, tá vendo? Então, ó, por exemplo, o exercício 1, ele vai explicar aqui, ó, toda a resolução, passo a passo, bem explicadinho, para você tirar as dúvidas. Então, a forma como esse livro é escrito, para mim, é muito bom, né? É muito boa a forma. Porque ele traz, no capítulo 1, todo o arcabouço teórico, né? Tudo que você precisa entender, compreender, enfim, os princípios, as bases, as equações, as demonstrações. E depois o capítulo 2, só questões. E por fim o capítulo 3, com as resoluções das questões. Então, dá para você aprender bastante, né, com esse livro aqui. E se preparar para o ITA, para o IME, para outros vestibulares e para Olimpíadas, né? E também é um livro indicado para professores. Então, é um livro que eu recomendo, que eu gosto bastante, bem interessante. E, de novo, como é a primeira edição, aqui ou ali você encontra um errinho ou outro de digitação, de concordância, né, de pontuação, mas nada que não seja facilmente resolvido numa segunda tiragem, né, numa segunda edição. Mas mesmo assim, vale muito a pena você começar a ter essa coleção, né? Então, o volume 2 mantém a qualidade e o nível alto do volume 1. Então, até agora, volume 1 e volume 2, altíssimo nível e qualidade do livro muito boa.